nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Bem de manhã, sereno surge o dia, chaves mil entoam seu louvor, luz vem encher de alegria, bem de manhã, contigo estou, Senhor. Bem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza, eu venho a ti, ó Deus, em oração. Pai, quando enfim a luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Um bom dia na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos anunciar a todos vocês que o Senhor Jesus Cristo está voltando e que os mortos vão ressuscitar e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Quero afirmar que o meu corpo vai ser transformado. Inédito, é uma notícia de última hora. Os mortos vão ressuscitar. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nas nuvens. E eu quero salientar que as escrituras que nós lemos na abertura de mais esta programação segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, disse Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O Deus desse século não quer que a luz do Evangelho de Cristo, esse Cristo que é a imagem de Deus, venha resplandecer em nossos corações, em nossas vidas, na vida dos homens
e das mulheres. Mas o apóstolo São João, em uma de suas cartas, no capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 19, diz: e sabemos que o mundo jaz no maligno. Ele disse: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo São João, após ter voltado da ilha de Patmos, ele escreveu essas 3 cartas. A primeira carta contendo 5 capítulos e a segunda carta contendo 1 capítulo com 13 versículos e a sua terceira carta com 1 capítulo e 15 versículos. Após ele escrever esses 22 capítulos de Apocalipse, nos mostrando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, de todos vocês que nos ouvem e que, com gratidão em vossos corações, têm o prazer de estar em sintonia, lendo a Bíblia e comparando-a, escritura por escritura. Agora, é interessante você prestar atenção no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9 de sua segunda carta, da segunda carta do apóstolo São João. É bom você prestar atenção que o apóstolo São João diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Oh, como é fácil as pessoas perderem o galardão. Como é fácil as pessoas esquecer deste galardão, desta promessa, das coisas que se encontram nas Escrituras Sagradas. Pois o Senhor Jesus Cristo disse em São Mateus capítulo 10, versículo 41, que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Você quer receber galardão de profeta? É só você embalar-se no que está escrito e começar a olhar por si mesmo, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos e começar a zelar da sua alma, zelar do seu espírito, ter cuidado com o que você ouve, ter cuidado com o que você vê, ter cuidado com a sua vida espiritual. Porque todo aquele que prevarica, disse João, e não persevera na doutrina, não pratica a doutrina de Cristo, não é de Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, quem pratica a doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho, disse João. Você quer ter o Pai? Você quer ter o Filho? Então você precisa de permanecer. Nós precisamos de permanecer, nós precisamos de estar praticando a doutrina de Cristo.
E, portanto, se faz necessário você saber qual é a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é a doutrina dos profetas, é a doutrina dos apóstolos. Porque o que está em demanda, o que está em questão é estar em Cristo. Porque quem está em Cristo, diz a Bíblia Sagrada, que é uma nova criatura e todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida dele. É importante nós entendermos estas coisas e deixar as coisas velhas passarem e tudo começar a ficar novo nas nossas vidas. E fazer da nossa vida, da sua vida, uma vida nova. De maneira tal que quem bebia não bebe mais, quem fumava não fumam mais, quem prostituíam não prostituem mais, porque os viciados, os idólatras, os beberrões, estes não herdarão o reino dos céus. Então, meu caro colega, meu precioso irmão, agora é hora, é momento de nós, através do que nós estamos ouvindo, obter fé para nós vencermos o mundo. Vencermos o mundo com todas as suas tradições, deixar de prostituir, deixar de mentir, deixar de ser desonesto. Agora é hora de ser honesto para com as pessoas e para consigo mesmo, pois no capítulo 13 de Hebreus, versículo 4, diz que venerado é o matrimônio e o leito sem mácula, respeitado é o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. E de acordo com as palavras do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, o apóstolo São Paulo diz: não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? E ele continua dizendo no versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. O apóstolo São Paulo é quem escreveu, o apóstolo São Paulo é quem faz estas recomendações. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele não lança ninguém no inferno. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. É claro que o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, diz que nós não devemos temer os homens que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes, porém, devemos temer a Deus, que pode matar o corpo e fazer com que a alma pereça no inferno. Mas a verdade é que Deus não manda ninguém para o inferno. Ele envia os céus para mim. Ele envia os céus para você. Ele envia os céus através da Bíblia, através da pregação, através da sua palavra, através dos seus profetas, dos seus mensageiros, seus evangelistas. Mas automaticamente, ao rejeitá-los, ao rejeitar o céu, automaticamente cai no inferno. Porque só tem duas alternativas: ou nós, pela fé, ganhamos os céus, ou pela lógica, ganhamos ao inferno. Só tem dois lugares para as pessoas irem. Só tem dois destinos.
só tem duas coisas: a vida ou a morte, a eternidade ou o fim, e o fim mesmo, porque não existe vida fora de Cristo. Oh, muitas pessoas creem, muitas pessoas pensam que o inferno é eterno. O inferno teve um princípio, e tudo que tem princípio tem fim. E eu não posso admitir, escrituristicamente falando, biblicamente falando, não pode existir vida eterna fora de Cristo. Apesar de que eu admito que Satanás, com todos os seus súditos, estarão sendo lançados juntamente com todo o inferno no lago de fogo, e eles estarão todos sendo destruídos. Eu sei, eu admito que podem eles estarem sendo queimados, Satanás com todos os seus súditos sendo queimados, anos por anos, milhões de anos ali, mas um dia tem que chegar o seu fim, porque não pode existir uma eternidade chamada céus e uma eternidade fora de Deus, em Satanás, no inferno, o inferno eterno de sofrimento. Isto fere os princípios das Escrituras Sagradas, mas terá que chegar o seu fim. Mas Deus não manda os seus filhos, não manda ninguém para o inferno. É as pessoas que rejeitam o céu, rejeitam o socorro, rejeitam a palavra, e então só tem que cair no inferno. Não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o socorro de Deus, e pela lógica, pela falta de fé, então eles param, caem no inferno, caem no abismo, caem em condenação. Mas Deus não quer condenar a quem quer que seja. O apóstolo São Pedro chega a dizer que Deus é longânimo para com as pessoas, querendo que elas se arrependam. E na sua longanimidade, Ele está suportando esta sociedade, suportando este mundo, falando com este povo, chamando as pessoas ao arrependimento de seus pecados, para que então possa ter o refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, ele diz que alguns têm sido, mas haveis sido santificados, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Estas pessoas que eram devassas, avarentas, adúlteras, quando elas se arrependem, elas se convertem dos seus maus caminhos e aceitam o novo nascimento, passa pelas águas, o processo do batismo nas águas, convertem dos seus maus caminhos, aceita a palavra de Deus, aceita aquele sacrifício que Deus fez quando Ele foi a zero no Calvário, derramando o seu sangue, dando de si mesmo pelos pecadores, ou seja, pelos pecados da humanidade, para livrar as pessoas do presente século mau. O apóstolo São Paulo, falando isto em Gálatas capítulo 1, versículo 4, está lá registrado que as pessoas são compradas, são redimidas através desse sacrifício que Deus fez quando foi a zero no Calvário, para tirar as pessoas de todos esses séculos mau, fazendo com que as pessoas pudessem se livrar. O mundo está no maligno. Satanás tem sido aquele que tem procurado cegar as pessoas. E o pior dos piores é que tem cegado mesmo. Tem adormecido as pessoas. Tem as colocado para sofrerem,
comichão em seus ouvidos e não suportarem a sã doutrina, a verdadeira doutrina de Cristo, de modo que a religião está falida, de modo tal que a política está falida, de modo tal que a justiça está falida, a medicina, a saúde, tudo está falida. A sociedade tem rejeitado a Bíblia Sagrada, tem rejeitado por um credo, por uma interpretação social, uma interpretação religiosa, e rejeitar os princípios bíblicos por um Deus moderno. É necessário lembrar de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Deus não mudou, Ele não mudou os seus ensinamentos, não mudou a sua palavra, não mudou. Satanás enganou a Eva e agora está procurando enganar a todos. Essa mesma serpente, esse mesmo diabo, está procurando enganar as pessoas com um evangelho açucarado. O diabo está aí enganando as pessoas com um evangelho mentiroso. Mas há de se entender que isto é morte. A morte está na terra. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz que o Senhor não muda. Deus não mudou, Ele não virou um velho caduco. Não. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que nele não há sombra de variação, nele não há nenhuma mudança. Leia Tiago capítulo 1, versículo 17. Mas o que a nossa sociedade tem feito e está fazendo com esse evangelho moderno, de que Deus só quer o coração, o que é isto? Deus só quer o coração. O que é que tens feito? Você acha que Deus tem virado um velho caduco que não sabe mais ter responsabilidade para com a sua palavra? Ele tem responsabilidade para com o seu decreto, mas infelizmente estão rejeitando e não fazendo conta do seu decreto, não estão fazendo conta de sua palavra. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, Ele há de julgar este mundo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus não é uma segunda pessoa da divindade, mas esta palavra de Deus que se fez carne veio com o propósito de revelar Deus para as pessoas, veio revelar o Pai para as pessoas. Por isso é que ele disse que as palavras que ele falava, não as falava dele próprio, do filho, da carne, daquele tabernáculo, mas o Pai que estava nele é quem fazia as obras. A palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Muito bem, meus ouvintes, meus preciosos, muito bem, que palavra maravilhosa é esta, que chama você para aceitar o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, abraçá-lo e ter Ele como seu único e suficiente Salvador, em obediência à sua palavra. Não é tratar de ser um crente como Satanás é, porque o diabo é crente que estremece, mas ele não obedece. Mas você, além de ser um crente, você é um cristão, você é uma pessoa obediente à palavra, você é aquele que está para resplandecer a luz desse evangelho de Cristo, resplandecer essa doutrina de Cristo, mostrar que assim como Deus, o Espírito, estava em Jesus, o Filho, reconciliando consigo o mundo, se tornando um, Deus assim quer que você e a sua palavra se torne um, assim como Ele e o Pai é um.
porque se as palavras de Deus estiverem em você, estiverem em mim, nós podemos pedir o que nós quisermos e isto será feito, porque uma vez Deus se derramou em Cristo, Cristo se derrama em você e te coloca em um reino restaurado. Aleluia, amém e amém, Senhor, amém. Pai Celestial, me esforcei para falar de Ti com o propósito de que a Tua palavra tenha respaldo na vida de todos os nossos ouvintes, de todos esses que nos dá a sua atenção. Ó Deus, manifeste o Teu poder, curador, libertador, revelador, que o Senhor possa socorrer este homem, socorrer esta mulher, pois abre caminho, Senhor, aonde não existe caminho. É o pedido que eu faço ao Senhor a favor de todos esses que me assistem. No nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo ao Senhor esta graça, para a glória do Senhor e para a felicidade de cada um. Manifesta os teus atributos sobre esta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Pela graça de Jesus, que até aqui eu já cheguei, e de mim mesmo bem algum já fiz, para ser tão feliz. Eu de mim mesmo nada fiz, para ser tão feliz. Pela graça seguirei os passos do meu